O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que o Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e então não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs? Celebramos, meus filhos, no dia de hoje, a comemoração dos fiéis defuntos. Com a morte, como vocês sabem, tudo se acaba. Acabam-se as riquezas, acabam-se os prazeres, as influências, tudo aquilo que é humano e mundano se acaba. Contudo, aquilo que é espiritual e eterno está apenas começando. Na morte, meus filhos, nós temos a separação da alma do corpo. O corpo, ele morre, mas a alma, ela é eterna, e eterna viverá, seja junto de Deus, seja, infelizmente, desgraçadamente, distante de Deus. No momento de nossa morte, meus filhos, seremos levados diante do tribunal da justiça. Muitas vezes nos funerais, diante dos nossos falecidos, nós dizemos assim: ah, Padre, finalmente ele descansou. Mas de que ele descansou? Descansou, é verdade, das fadigas deste mundo, mas do trabalho da justiça ele está apenas começando, ou seja,
ao sermos levados em juízo, seremos julgados pela justiça de Deus. E esta justiça, que é capaz de encontrar imperfeição até nos anjos, irá prestar contas de toda a nossa vida, de todos os nossos atos, os nossos pensamentos, palavras e intenções. Nenhuma palavra sequer, a palavra de Deus diz, ficará sem o seu devido juízo. E então, dado a sentença, iniciará, para a grande maioria daqueles que se salvam, o trabalho do purgatório, o trabalho da justiça. Diante do juízo de Deus, meus filhos, como é que nós saímos? Uma parte daqueles que vão a juízo com Deus, infelizmente, saem condenados. Estes não há mais o que fazer. A grande maioria das pessoas que morrem, a esmagadora maioria das pessoas que morrem, infelizmente, são condenadas ao inferno. Condenadas ao inferno porque não morreram na graça de Deus. Condenadas ao inferno porque não morreram devidamente socorrida pelos sacramentos, pelo socorro da igreja, dos meios eficazes que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu para que nós fôssemos salvos. Destes não há o que dizer, pois não se tem mais o que fazer. Uma pequena parcela, pequenina, se salva, e desde que se salvam, quase a sua totalidade irá ao purgatório. Irá ao purgatório porque somos muito frágeis, somos fracos. E na nossa fraqueza, nós somos fiéis a Deus, mas de maneira imperfeita. Nós somos fiéis a Deus, mas não como os grandes santos. Somos fiéis a Deus, estamos na graça, somos casados na igreja, batizados, estamos devidamente confessados, comungamos, participamos das missas aos domingos, mas tem um abismo entre eu e Padre Pio. Existe um abismo entre cada um de nós e os grandes santos, Santa Teresinha, São Benedito. Eles, na perfeição, quando foram levados a juízo, foram direto para o céu. Mas nós, imperfeitos que somos, ao sermos levados em juízo, seremos conduzidos ao purgatório. E no purgatório iremos pagar as justas penas devidas aos nossos pecados. Vamos devagar. Quais penas, Padre? Todo pecado mortal, meus filhos, ou seja, todo pecado que vai contra um dos 10 mandamentos, acarreta a nós como consequência 2 tipos de pena: uma pena eterna e uma pena temporal. A pena eterna é o inferno. Todos que fizeram pecado mortal perderam o céu e ganharam o inferno, mereceram o inferno. Ao nos confessarmos, Deus perdoa a pena do inferno imediatamente. Porém, aqueles que pecaram mortalmente não merecem somente o castigo do inferno, mas merecem o castigo desta vida. Desta vida, porque nesta vida foram ingratos a Deus, nesta vida ofenderam a Deus, nesta vida desprezaram a Deus, e por isso, nesta vida, os pecadores merecem castigo. E é por isso que os nossos pais, Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, foram castigados nesta vida, com a dor, o sofrimento, a morte, as dores de parto, as fadigas, o suor. Estes castigos são os castigos temporais. Todos nós teremos que pagar estas penas temporais. Estas penas, nós pagamos ela em vida ou no purgatório. Aqueles que vão ao purgatório não estão pagando a pena do pecado mortal que condena ao inferno. Este não, este é só na confissão. Aqueles que vão ao purgatório estão pagando as penas devidas aos pecados naquilo que é temporal, naquilo que é deste mundo. Por isso, as penas do purgatório nós podemos tanto pagar elas no purgatório como em vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, que não era boba nem nada, o que ela disse?
o meu purgatório farei na terra. E já nesta vida, ela pagou toda a dívida que ela tinha com Deus. Como, Padre? Com o amor. A ofensa feita a Deus é um ato de rebeldia, de ódio a Deus. Como é que nós reparamos as rebeldias? Com atos de amor. Por isso, as obras de caridade que nós lemos no Evangelho de hoje de São Mateus são as obras por excelência que expiam o nosso purgatório, que sufragam o nosso purgatório. Se nós dermos de comer àqueles que têm fome, cobrirmos os nus, se nós visitarmos os encarcerados e os doentes, se nós agirmos de misericórdia, dando bons conselhos, dando catequese, instruindo na doutrina, aliviando os aflitos, os angustiados, se nós fizermos isso aos pequeninos, estaremos sufragando o nosso purgatório. E queira Deus que tenhamos tempo suficiente para sufragar todo o nosso purgatório e no dia da morte ir direto para o céu. Você tem essa chance. Você tem essa chance de já em vida, meu filho e minha filha, pela esmola, o jejum, a penitência, aliviar e até mesmo aniquilar o seu purgatório. Mas aqueles que não foram generosos, aqueles que não quiseram se abrir para uma transformação nesta vida, terão de pagar no purgatório. E deixa eu te dizer que as notícias que vêm do purgatório não são nada animadoras. Primeiro, que o sofrimento do purgatório é infinitamente maior que o sofrimento desta vida. As chamas do purgatório são as mesmas chamas do inferno, são os mesmos tormentos. Com um detalhe: o inferno, ele é eterno. O purgatório é por um tempo que não é como o nosso tempo cronológico, é um tempo como o tempo de Deus. E a palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, ou seja, um dia no purgatório é como 1000 anos nesta vida, é um tempo diferente. Ou seja, nós não sabemos como mensurar isso. O fato, porém, é que as aparições que tem das almas do purgatório, para eles 1 minuto no purgatório é como se tivesse passado 10 anos nesta vida sofrendo, 20 anos nessa vida sofrendo. O que é que o padre está querendo dizer? Eu quero dizer, meus filhos, que as almas que estão no purgatório, elas sofrem e sofrem muito. Diferente de nós que podemos sofrer nesta vida e diminuir o nosso purgatório, elas sofrem no purgatório e para elas nada é diminuído. Ou seja, se foram sentenciadas a 20 anos de purgatório, lá sofrerão 20 anos e aquele sofrimento não irá diminuir. Padre, não tem como aliviar então as almas do purgatório? Tem. Mas não os mortos, mas os vivos. Nós vivos podemos aliviar as almas que estão no purgatório, porque nós nesta vida podemos merecer, nós nesta vida podemos fazer atos de amor. Por isso hoje, dia de finados, nós precisamos fazer atos de amor. E que bonito ato de amor você já fez logo pela manhã, vindo 5:30 da manhã rezar o ofício das almas, vindo 6 horas da manhã participar da Santa Missa. Isso é um ato de amor a Deus e às almas, e este ato de amor alivia as almas do purgatório. Que belíssimo ato de amor no dia de hoje. Nós iremos, aqueles que estão em estado de graça, irão comungar. Ao comungar, no final da missa, iremos rezar pelo Papa, nós iremos rezar uma oração pelas almas e então nós iremos lucrar indulgência plenária aplicada às almas do purgatório. Uma indulgência plenária é suficiente para arrancar aquela alma do purgatório e levá-la para o céu. E a grande maravilha é que uma alma que sai do purgatório graças à sua oração e entra no céu, ela passará vivendo ele em uma gratidão profunda por você e rezando por você. A gratidão das almas do purgatório que foram resgatadas pelas nossas orações é algo que nós não conseguimos compreender. O socorro delas para conosco, quando elas chegarem no céu, será algo extraordinário.
Por isso deveríamos ter muita devoção às almas do purgatório. Santa Brígida, certa vez rezando, ela teve a seguinte visão do purgatório. Ela ouviu a voz de um anjo que descia do céu para consolar as almas do purgatório. Olha que coisa bonita! Deus manda almas do céu para consolar as almas do purgatório. O anjo dizia assim: bendito seja aquele que ainda na terra, enquanto vivo, ajuda as almas do purgatório com as suas orações e boas obras. Bendito seja aquele que ainda na terra, enquanto vivo, ou seja, está falando daqueles que rezam pelas almas. Esse anjo está falando de nós. Bendito seja aquele que ainda na terra, enquanto vivo, ajuda as almas do purgatório com as suas orações e boas obras. A justiça de Deus exige que necessariamente as almas sejam purificadas pelo fogo e as obras boas dos amigos das almas as possam livrar do sofrimento. Os amigos das almas. Olha que bonito! Que as boas obras dos amigos das almas possam aliviá-las. Dos abismos, a santa ouviu também esta súplica. Agora ela está ouvindo a súplica de uma alma do purgatório. Ó Cristo Jesus, nosso juiz justíssimo, em nome de vossa misericórdia infinita, não olheis as nossas faltas, que são inumeráveis, mas os méritos de vosso preciosíssimo sangue derramado na paixão. Senhor, fazei que os eclesiásticos, os padres, religiosos e prelados, com o sentimento de caridade que vós lhe dareis, venham nos socorrer em nossa triste situação por suas orações, esmolas, indulgências, e que eles nos tirem de nossa triste situação. Outras vozes respondiam agradecidas: graças, mil graças, Senhor, a todos os que nos aliviam em nossos sofrimentos. Senhor, que o vosso poder pague o cêntuplo aos nossos benfeitores, que nos trazem a vossa eterna e divina luz. Padre, como é que nós podemos de maneira prática aliviar as almas do purgatório? Você pode comungar pelas almas do purgatório. Nós, no ofício, incensamos as almas, isso alivia. O padre aspergiu água benta nas almas, isso alivia as almas do purgatório. Você, ao visitar o cemitério, leve água benta. Você pode aspergir água benta no túmulo, isso alivia as almas do purgatório. Tenha sempre em casa uma vela abençoada e você então acende ela em honra das almas e reza pelas almas do purgatório. Isso alivia as almas do purgatório. Você, ao dar uma esmola, faça essa esmola na intenção das almas. Essa esmola alivia as almas do purgatório. O jejum que você faz alivia as almas do purgatório. As dores, sofrimentos que você sofre, entregue pelas almas do purgatório, alivia as almas do purgatório. Meu filho e minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. Faça um exame de consciência e veja o quanto você reza pelas almas. De quanto em quanto tempo você lembra das almas do purgatório dos seus familiares, de pessoas que você ama, os teus pais, avós, padrinhos, madrinhas, filhos. Pense de quanto em quanto você lembra e reza de fato por eles. Se você não tem o hábito de rezar pelas almas do purgatório, é porque ninguém te ensinou. E então esta alma está lá sofrendo sem que ninguém alivie ela. Por isso eu te digo, aprenda a rezar pelas almas e não só isso. Ensine os seus filhos a rezar pelas almas, porque quando você morrer, você vai para o purgatório, pode ficar tranquilo. Não, padre, eu vou direto para o céu. Amém. Eu creio nisso, é possível. Então lute pelo céu. Mas se você for para o purgatório e você não ensinou os seus filhos a rezarem pelas almas, você ficará abandonado no purgatório o resto da sua vida e ninguém vai rezar por você. Você vai lá ficar sofrendo e ninguém vai te socorrer. E pior, a memória dos nossos mortos dura no máximo 3 gerações. Se eu perguntar o nome do seu pai e da sua mãe, você lembra. Se eu perguntar do seu avô, da sua avó, você lembra. Se eu perguntar do teu bisavô, da tua bisavó, já começa a falhar a memória.
do seu trisavô você não sabe nem de onde veio. Ou seja, num espaço de 50 anos, no máximo 55 anos, ninguém mais vai lembrar sequer de onde você veio, o seu nome. Ou seja, é bom você ensinar as pessoas da sua família, os seus filhos, a rezar pelas almas, porque se você não sair do purgatório em 50 anos, ninguém nem vai lembrar mais de você. Eles já não rezavam. Agora, depois de 50, 60 anos, eles nem sabem o seu nome. Não sabem nem a tua origem, a tua história. Por isso eu te digo, ensine os vossos filhos a rezar pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno. Descansem em paz.